Hoje de manhã Deus falou muita coisa com a gente, foi uma bênção. Nossa, foi tremendo e acho que Ele vai falar agora de tarde também, amém? Deus é poderoso para fazer muito mais. Olha só o que fala 1 Coríntios 2, 14 e 15. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. De novo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Feche teus olhos. Querido Deus, eu oro para que nessa noite o Senhor possa se revelar aos nossos corações. Com temor e tremor nós estamos diante da Tua presença, porque o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Nessa manhã o Senhor falou de uma forma poderosa, e eu peço que o Senhor fale agora de noite também. Senhor, que o nosso coração esteja aberto para ouvir tudo que o Senhor tem, e que debaixo da Tua revelação, debaixo do Teu Espírito, nós possamos entender espiritualmente, discernir espiritualmente, a partir do Teu Espírito, dentro do nosso Espírito, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fica conosco nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, eu queria conversar com vocês, porque Deus tem falado muito conosco, e esse tempo de jejum que nós estamos vivendo, numa direção de Deus em relação ao fermento do fariseu e ao fermento de Herodes. Deus me constrangeu esses dias. Eu estava numa célula, acho que 3 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, eu estava lá na célula do Riva, até olhei para o Murilo e para a Renatinha ali, lembrei que eles estavam lá, foi 3 semanas, né, para eu ser bem exato, né? E nós estávamos falando sobre essa palavra, sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E enquanto nós compartilhávamos ali a palavra, enquanto cada um trazia o seu entendimento, Deus falou para mim: você não pode combater fermento com outro fermento. Você não pode achar que aquilo que o fariseísmo, a religiosidade coloca dentro de você pode ser combatida pelo fermento de Herodes ou vice-versa. Você não pode fazer isso. E o Senhor começou a falar comigo, e aquela semana eu orei muito sobre isso, conversei muito com Deus sobre isso, e tenho vindo a partir dessa revelação, entendendo que o que Deus está querendo de nós para esse tempo, é um entendimento de que Ele está revelando o nosso coração para viver algo poderoso, mas Ele revela o nosso coração não para nos dar a responsabilidade de achar que nós podemos mudar, de achar que aquilo que Ele está mostrando é o que eu e você precisamos, de alguma forma, usar o nosso intelecto, a nossa capacidade, o nosso dom, aquilo que está, até mesmo que Ele deu para a gente para resolver, porque não é assim, que como nós lemos em Paulo, as coisas espirituais, elas precisam ser discernidas espiritualmente. Aquilo que Deus está querendo nos ensinar é simples e poderoso. Eu estou revelando para vocês o que está no coração de vocês, para que vocês entendam o que tem lá, e a partir desse entendimento se arrependam daquilo que tem lá, mas entendendo que quem vai mexer, quem vai fazer, quem vai trabalhar, sou eu. E essa semana eu tive conversando com um amigo também, e ele me trouxe um testemunho poderoso demais, que eu falei assim: oh Deus, obrigado, porque foi uma confirmação para mim do que Deus tem falado para a gente. Ele falava assim para mim: Piá, essa semana eu estava orando, estava entendendo que nesse tempo de jejum, Deus está trazendo para mim, revelando coisas do meu coração, coisas que eu não percebia, ou coisas que passavam despercebidas, mas que Ele está mostrando dentro de mim, e que precisa de um posicionamento para que elas possam acontecer na minha vida. Diga assim: Deus quer o meu posicionamento para que Ele possa operar. Você está entendendo? O posicionamento não é fazer, o posicionamento é entender, se arrepender para que Ele faça. Então Deus tem me ensinado nesse tempo de jejum, e eu quero que você fique muito ligado nisso,
de que Deus está revelando as coisas profundas do nosso coração. E hoje de manhã, eu tive uma experiência com Deus muito profunda de temor. Eu estava aqui hoje no louvor, e Deus me fez lembrar de uma visão que eu tive em 2017, aqui mesmo, nesse lugar. Certa vez eu estava aqui, nesse lugar, e Deus me lembrou que eu vi uma peneira larga e grande, e essa peneira jogava trigo para cima, e essa peneira jogava trigo para cima, e ela peneirava trigo. E eu vi essa peneira jogando trigo e peneirando, e aquele pó mais fino, né, aquele trigo mais fininho, peneirado, ele caía, criava-se um monte, e aí eu vi uma jarra transparente de água, e essa água começava a cair naquele trigo peneirado, e quando caía naquele trigo peneirado, o Espírito Santo dizia: eu preciso peneirar o trigo, para daí fazer o pão, e aí com o trigo peneirado, esse pão vai dar de comer a muitos. E eu lembrei disso hoje de manhã, e quando eu lembrei, um temor tomou conta do meu coração, e eu falei: Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Porque essa semana também a Lu trouxe para mim, nós estávamos conversando a respeito de mais uma palavra profética que Deus liberou sobre essa casa. Muitos anos atrás, nós estávamos ali com um profeta, tendo um tempo como presbitério, e ele falava, e ele até falava a palavra em hebraico, que tem uma forma diferente de falar, mas ele falava basicamente Belém, Bet Belém. Bet Belém, Bet Belém. A palavra para essa casa é Bet Belém, Bet Belém. E o que é essa palavra? Bet Belém dizia: aqui é um lugar de pão, aqui é a casa do pão. E quando a Lu me falou isso essa semana, eu falei: uau, nós estamos nesse jejum de pão sem fermento, nós estamos falando sobre fermento. Hoje eu lembrei dessa palavra de que ali faria-se um pão, então um temor tomou meu coração. Por quê, irmãos? Porque eu e você precisamos entender que nós estamos num tempo de preparação para aquilo que Deus vai fazer nessa casa, em nós e através de nós. Mas o pão que nós vamos oferecer no culto, o pão que nós vamos oferecer na AME Social, o pão que nós vamos oferecer na nossa adoração, o pão que nós vamos oferecer no Kids, o pão que nós vamos oferecer em cada célula, o pão que nós vamos oferecer lá na casa de recuperação de homens, de mulheres, nos jovens, nos adolescentes, esse pão precisa ter sido passado pelo crivo do Espírito, para que nós somente possamos oferecer o pão da vida. Então é sobre uma limpeza no meu e no seu coração, é um peneirado no nosso coração. E aí, sabe, querido, eu não quero que você mistifique, né? Porque daí assim, eu vou falar de um tipo de fermento e eu não quero que você caia na religiosidade. Porque quando a gente fala, meu Deus, uma peneira, ah, meu Deus do céu, Serginho veio falar que Deus quer peneirar a minha vida, ah, meu Deus, vai começar o processo. Não é isso, querido. Eu já tenho falado para alguns, a gente tem que parar de mistificar as coisas. Todo o processo de Deus tem um propósito: nos levar a um lugar de promoção, um lugar maior. Então se eu olho para onde Deus quer me levar, eu paro de achar que o processo quer me matar. Deus não quer te matar, Deus quer te transformar, amém? O Evangelho tem o propósito de nos transformar. Então, querido, assim, a maioria de nós tem um tempo já de caminhada na igreja, no Evangelho, e Deus tem falado muito comigo, porque, pelo menos para mim, eu consigo observar que o fermento do fariseu, a gente consegue achar fácil. Religiosidade a gente flagra. Religiosidade parece que ela fica um pouco mais nítida. Mas Deus começou a conversar comigo sobre o fermento de Herodes. E hoje nós vamos falar muito sobre o fermento de Herodes. Quem foi Herodes? Quais eram as características de Herodes? O que Herodes falava, o que Herodes fazia, como Herodes agia. Vai mostrar para mim e para você como esse fermento, sem a gente perceber, fica dentro da gente. Sem a gente perceber, ele pode contaminar a massa. E se ele contaminar a massa, Deus não vai permitir que nós sejamos alimento para alguém, porque Deus não dá para os seus filhos pão com fermento que não deveria estar lá. Amém? Então eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler um pouquinho sobre o que Deus está construindo nesse tempo. Marcos 6, 14. Marcos 6, verso 14 diz assim, presta atenção nos detalhes. Chegou isso
aos ouvidos do rei Herodes. Isso que, irmão, se você ler Marcos capítulo 6, você vai ver que Jesus mandou os 12. Jesus estava ali, já pregando, mandando os discípulos para curar, libertar, fazer milagres, curas, libertação. Então estava rolando um movimento. Jesus já estava começando a estabelecer o seu ministério, e o ministério de Jesus começou a crescer, começou a ser movimentado, começou a ser conhecido, e isso chegou ao ouvido de Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu matei, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários e aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. Metade do meu reino, eu juro que eu te dou, se me pedires, até isso eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente junto ao rei, disse, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não podia negar o que falou. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e decapitou João no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram num túmulo. Queridos, nós vamos ver um pouquinho, conversar sobre essa história cabulosa da vida de Herodes. Herodes, como eu tenho falado, ele não é um nome, Herodes é um título como faraó. E Herodes, ele estava ali reinando, e tem algumas características desse Herodes que eu quero conversar com você hoje. A primeira delas é, Herodes ouviu a fama de Jesus. Irmão, preste atenção, Herodes era um cara extremamente centralizador, Herodes era o rei daquela região, e Herodes gostava demais de ser reconhecido. E Herodes ouviu a fama de Jesus. Herodes era atraído e seduzido por notícias, e por ser notícia. Herodes, lembra lá, muitas passagens da Bíblia falam sobre essa posição de Herodes, e todos os homens que passaram por essa posição tinham uma mesma característica, eles gostavam de estar no centro das coisas. Quando Maria ali engravida do menino Jesus, lembra-se que Herodes também matou todas as crianças porque ele tinha medo de perder o poder. Lembra-se de Herodes, que também estava em Atos, que também perseguiu os cristãos na época de Paulo, na época de Estevão. Enfim, sempre queria chamar atenção e ter atenção. Herodes era um cara que ele era seduzido por notícia. Eu brinquei de manhã que Herodes amaria o nosso tempo, porque Herodes amaria a rede social, amaria estar no Instagram e todo mundo segui-lo, estar no Instagram e todo mundo saber quem ele é, amaria sendo a evidência. Então ele ouve falar as coisas de Jesus, e preste atenção, o que ele começa, como chega, ele ouve porque o nome de Jesus se tornara notório. Por que tem alguém que está sendo falado mais do que eu? O que tem nesse Jesus que está todo mundo falando sobre ele? Quero conhecer esse rapaz. E a Bíblia fala que, olha aqui, o que fala? Alguns diziam, João Batista o ressuscitou dentre os mortos, outros diziam é Elias, outros diziam que era profeta. Irmãos, preste atenção, uma pessoa que é seduzida
seduzida por notícias e por notoriedade, normalmente vai acreditar em coisas que são superficiais e comentários que não têm fundamento. A Bíblia fala que eles diziam, pode ser Elias. Irmãos, não faz sentido nenhum ser Elias. Elias era uma aparição profética. Pode ser João Batista, não faz sentido se ele mesmo entendeu e sabia que havia mandado decapitá-lo. Pode ser outro profeta, alguém que é atraído somente por notícia, normalmente é uma pessoa superficial, que não tem profundidade nas coisas, e Herodes é um cara como esse. Notícias rasas, incompletas, atraíam Herodes. Quando ele ouviu falar que Jesus podia ser uma ressurreição de João, ele se lembrou do que havia feito. E aqui Gálatas 6:7 faz evidência. Paulo fala, preste atenção: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Preste atenção, o nosso pecado sempre vai vir cobrar o seu boleto, se nós o fazemos escondido. Preste atenção, se eu e você temos uma vida diferente daquilo que a Bíblia nos mostra, o pecado ele nunca vai ficar oculto. João Batista, eu fico imaginando o medo de João ao pensar, esse homem Jesus pode ser João que eu mandei decapitar. Você já imaginou o que passa na cabeça de um homem que chega a essa conclusão? Pode ser. Pode ser. E se for? Vai vir atrás de mim. Está chegando perto. Então Herodes, ele é um cara que ele temeu por aquilo que ele fez de errado, porque ele não tinha certeza no que ele tinha feito. Então, tudo aquilo que o homem semeia, o homem vai colher, e isso precisa ser. E olha só, por que ele temia? Porque João falou, o que João falou? Ele denunciou o pecado de Herodes, porque ele havia casado com a sua cunhada, com o seu irmão ainda vivo, e isso era adultério. Herodes achava que era o centro de todas as coisas. O fermento de Herodes, na nossa vida, normalmente ele vai querer contaminar a nossa visão de que tudo ao nosso entorno gira por causa da gente, uma centralidade. Então ele pega a mulher do irmão dele, que ainda está vivo, e simplesmente casa com ela e deixa o irmão sem a mulher. E João fala para ele, o que você fez está errado, isso está contra a lei de Deus. Então quando ele, denunciado, quando ele ali realmente foi exposto ao seu pecado e foi confrontado, Herodes normalmente não sabia lidar com confronto. Quando o fermento de Herodes está na minha vida e na sua vida, nós temos dificuldade no confronto, nós temos dificuldade no entendimento, nós temos dificuldade de aceitar os nossos erros. Irmãos, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, se nós não temos coração para ser disciplinados, nós não teremos coração para liderar. Se nós não temos coração, o pastor Valdir pregou sobre isso faz um mês. Nós precisamos ter um coração ensinável, aberto à disciplina. Porque você precisa entender que ninguém pode tocar na sua identidade, mas toda liderança precisa corrigir comportamentos. Deus corrige comportamentos, Deus não muda identidade, sempre seremos filhos, mas comportamentos precisam ser. Então quando João chega para Herodes e fala, você está errado, isso que você fez não está certo, ele agora confrontado, é colocado sob pressão. Preste atenção no que eu vou falar para você. João Batista denuncia isso, denuncia esse pecado. A pressão da mulher o fez prender João Batista. Por quê? Porque, olha só, preste atenção no que aconteceu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, mandara prender João e atá-lo ao cárcere. Quem falou para Herodes tomar a decisão? A mulher. A mulher falou para ele, prenda João. Ele não pode falar isso para você. Você é rei, você que manda aqui. Alguém que está contaminado pelo fermento de fariseu vai querer agir em justiça própria. Alguém que está com o fermento do Herodes vai querer
que a justiça própria o defenda. Então a mulher fala para ele, prenda João, e ele prende. Então olha só isso aqui, a pressão da mulher o fez prender João, decisões erradas para agradar a mulher, baseada no ódio que sua mulher sentia depois da denúncia do pecado. Irmão, aqui eu vou falar uma coisa para você, se você tem que entender, você líder, você que é líder na sua empresa, você que é líder no seu trabalho, você que é líder na sua casa e líder na igreja, preste atenção, posicionamento vai trazer inimizade. Posicionamento vai trazer discordância. Posicionamento vai trazer crítica. Posicionamento vai trazer conversas difíceis. Posicionamento exige, irmão, nós não estamos aqui, porque se nós queremos viver a verdade, nós vamos ter que nos posicionar a partir da verdade. Preste atenção, falar a verdade vai custar caro, mas ouvir a verdade também vai, porque ambos vão fazer você ter perdas. Eu vim aqui para dizer isso para você, falar a verdade vai ter perda. Gente, tem pessoa que não aceita ouvir verdade, quando você fala a verdade, ela se afasta de você. Não tem, gente. Você pode ter um funcionário lá na empresa, você dá um feedback nele, do bom, com fatos e dados, ele vai ficar pelo menos uma semana sem chegar perto de você. Eu lembro que quando eu tinha uma época do ano lá na empresa, que eu tinha que dar feedback em 150 pessoas. Cara, eu passava dias, das 6 da manhã às 3 da tarde, um atrás do outro, com horário marcado, assim, hoje é o dia, agora é o horário do Ricardo, agora é o horário do Vitor, agora é o horário do Murilo, e eu ia, todos, querido, dependia do funcionário, ele ficava sem falar comigo umas 2 semanas, de vergonha, às vezes bravo, às vezes ofendido, às vezes não sabia o que fazer, porque não é fácil falar a verdade para alguém, mas é importante, é necessário. Então assim, irmão, quando você se posiciona na verdade, vai ter perda. Quando você ouve verdades, ou você fala verdades, vai ter perda. E isso faz parte do amadurecimento, nosso e da pessoa, faz parte. Lembra de Jesus? Jesus começou a pregar e começou a juntar a multidão, daqui a pouco 500 pessoas seguiam Jesus. Pensa Jesus andando e 500 cabeças atrás dele. Onde Jesus ia? 500 cabeças. Onde ele estava? Daqui a pouco Jesus dá um discurso. Leia João 6. Jesus começa a falar sobre o seu discurso, daqui a pouco eles falam assim, dura esse discurso. E a Bíblia fala assim, e a partir daquele momento, muitos não andaram mais com ele. Ao ponto de Jesus olhar para Pedro e falar assim para os 12, e vocês querem ir também? E aí vem o texto famoso de João 6,66, quando Pedro fala, mas para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, nós temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque o discurso, irmão, da verdade, ele é confrontador. E sabe quem que foi essa grande parte? De 500, 380 vazou, ficou 120. Jesus perdeu 70% do time numa pegada, porque ele falou verdade. João estava preso porque ele falou verdade. A mulher começou a odiar João porque ele falou verdade. Irmão, se a gente quer se libertar do fermento de Herodes, nós vamos ter que se posicionar. Nós vamos ter que nos posicionarmos. Eu até dei um exemplo hoje, querido, preste atenção. Eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para falar de convicções, tá? Convicção. Querido, você faz uma festa de aniversário, todo mundo vem te questionar, se vai ter bebida alcoólica lá ou não vai ter. É ou não é? Aí chega os parentes e falam assim, pô, Serginho, pô, você vai querer entrar nessa discussão? Libera aí, tem um monte de parente aí, cara, para de religiosidade, tem um monte de parente que bebe. Ah, é? E quando é festa deles, alguém veio perguntar para você se você fica ofendido por estar todo mundo bebendo menos você? É engraçado, quando é pra gente, é religiosidade, quando é para os outros, não é nada. Que conversa é essa? Para os outros, nós temos que ceder. É igual o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo quer tolerância, até que a intolerância seja deles. Daí é posicionamento. Ah, bonito. Então eu sou intolerante. Agora quando eu me posiciono, ou quando a pessoa se posiciona, aí não. Então, o que a gente está vivendo? A gente permite fermento de Herodes. Irmão,
Na minha casa, a minha regra. Na tua casa, as tuas regras. Cada um respeita o seu limite. Eu não julgo o que você está fazendo, mas não venha julgar o que eu estou fazendo. A minha decisão e o meu posicionamento é sobre o que eu creio. Ah, mas daí vai ter música lá do mundo. Vai ter música do mundo? Então vamos fazer o seguinte, eu ponho música do mundo aqui e na tua festa vamos botar Cassiane lá. Você vai deixar? Por que na minha festa tem que ter tush-tush e na tua festa não pode ter Cassiane? Hã? Vocês estão entendendo? Fermento de Herodes, cara. A gente precisa ser tolerante. Não confunda flexibilidade com responsabilidade. Não confunda. A palavra do momento é, nós precisamos ser flexíveis. Precisamos ser flexíveis, mas nós não negociamos fundamento. Nós não negociamos convicções. Então o fermento de Herodes vai fazer eu e você ser flexível. Porque afinal de contas a gente tem que ser amigo de todo mundo. Quem falou? Quem falou que a gente tem que ser amigo de todo mundo? A Bíblia fala, seguir a paz com todos. Principalmente aos domésticos da fé. Então a gente precisa entender que para a gente viver o que Deus quer que a gente viva, nós vamos ter que nos posicionar e não permitir que o fermento de Herodes fique na gente. Todo mundo quer que a gente abra mão, mas ninguém abre mão para a gente. Que isso, Brasil? Direito de ir e vir é de todos. Então a gente precisa olhar. E Herodes não via isso. A mulher de Herodes se incomodou. Amavam João, até João denunciar o pecado. Porque olha só o que acontece, vamos seguir a leitura aqui. Quando João falou que não era isto, a mulher começou a odiar. Aí Herodes manda prender, porque Herodias o odiava, querendo matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. Presta atenção, Herodes temia João, sabia que ele era justo e santo. Irmão, até identificava as qualidades do céu em João, mas não tinha força para respeitá-las, para se posicionar. Apenas ajudou parcialmente. Irmãos, tem gente, nós não vamos conseguir viver um cristianismo que reconhece as coisas de Deus. Quantas vezes eu fui em casa que falei assim, não, você é menino de Deus, você é de Deus. Tinha um cara lá na Craft que dizia assim, Sergio, tem uma luz em volta de você. Eu falei, aqui eu estou perto do refletor. Tem uma aura. Uma vez ele viu a Lu, falou assim, a Lu tem uma aura. Serginho, eu vi a Lu, 5 minutos, ela tem uma aura em volta dela. É porque eu falei, porque o nome dela é Luciana, quer dizer muita luz. É por isso. É uma aura. Querido, as pessoas reconhecem as coisas de Deus, mas elas não se posicionam. Não há cristianismo sem posicionamento. Não é sobre luz. É sobre transformação. Então preste atenção, então assim, ele via, ele identificava, e olha só que doido, e o tinha em segurança, preste atenção, cuidado com a flexibilidade, ela deve ser usada com cautela e sabedoria. Herodes negociava princípios por aprovação. Pensa em Herodes, a mulher dele odiava João, e fala para ele, prende João, porque o João está falando um monte de coisa aí de você, que não pode falar. Ele prende João. Então com a mulher, beleza, só que daí, o que fala? Que ele temia João. Eu consigo imaginar Herodes indo lá na cadeia conversar com João. Ô João, porque sabe o que a Bíblia fala? Olha isso aqui. Era um homem justo, o tinha em segurança. Quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Cara, Herodes ia lá conversar com João e ouvia João e ficava perplexo. Fazia visita lá e dizia, fala para mim o que você fazia lá no Jordão. Você batizava a turma. Então tem que ter o arrependimento. Perplexo. Saía de lá com uma pulga atrás da orelha. Só que daí quando ele saía da cadeia, ele chegava no palácio, tinha a mulher. E como está o João lá? Por que você foi olhar o João lá? O que você está fazendo que você está conversando com o João lá? Você está entendendo? O homem ficava assim, ó, tentando apaziguar a mulher que o odiava e queria a morte. E ao mesmo tempo temia quando ouvia João. Gente, quantas vezes a gente fica nesse lugar? Não se permita ser refém de ninguém. Não permita que você seja refém de ninguém. As pessoas querem aprisionar a gente. Herodes estava preso, mais preso do que João, na cadeia emocional da mulher que dizia para ele, eu odeio ele.
Quantos de nós, irmãos, vivem em prisões emocionais? Eu falei de manhã, a mulher estoura o cartão de crédito a partir de agora, o marido mete ela numa jaula lá, vou te dar 100 pila por mês, porque você perdeu a oportunidade que você tinha. Prisão emocional. Quantas vezes acontecem problemas de adultério nos casamentos, e aí o cara fica com um boleto pro resto da vida dele, numa prisão invisível que a mulher faz. A partir de agora você dança a minha música e faz as minhas regras. Se acontece com a mulher a mesma coisa, o marido põe ela na jaula e fala, a partir de agora, só falta pôr a burca, porque a partir de agora, só está onde eu estou. Gente, isso é prisão emocional. Diga assim, o cristianismo precisa ter liberdade. Porque a Bíblia fala, onde o Espírito de Deus está, ali há. Querido, quer saber se tem o Espírito Santo? Veja se tem liberdade. Porque se o lugar não garante liberdade, o Espírito de Deus não está lá. Porque a consequência de um ambiente cheio do Espírito é liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para falar, liberdade para viver a vida, liberdade para as decisões. Ah, mas se a gente errar, nós acreditamos na misericórdia de Deus, a graça de Deus nos alcança, nos levanta, nos leva ao arrependimento, faz nova todas as coisas. Então nós não podemos permitir que as pessoas nos façam reféns. Então João estava ali e Herodes estava entre ele e a mulher. Isso é fermento. Vivendo, eu fico imaginando, sai de lá, meu Deus, o João falou que eu preciso me arrepender e tem que mandar embora essa mulher, que é a mulher do meu marido. Aí ele chegava a mulher, o que o João falou para você? Meu Deus, a mulher quer que eu trago, mate o João. Aí ele fica assim, eu perco a mulher, sou salvo? Ou perco o João e fica a mulher? Não sabia o que fazer. Indecisão normalmente, querido, é uma hora que eu e você precisamos parar para ouvir Deus. Herodes não tinha isso. Então preste atenção no como continua. Ele escutava João, se surpreendia, mas logo vindo as coisas deste mundo, roubava a boa semente. Irmãos, roubar a boa semente. Então ele ouvia as coisas que João pregava. O que o João pregava para todo mundo? Raça de víboras. O que o João pregava para todo mundo? Arrependei-vos porque é chegado o reino. João não mudou a pregação para Herodes. Mano, tem pecado aí, se arrependa, mano. A justiça de Deus vai vir. Não mudou a pregação, mas ele não aguentou. Semente que cai em terra rasa, irmão. Quantas vezes a gente vê muita gente ouvindo um monte de coisa da gente, um monte de pregação tua, um monte de coisa que você fala para as pessoas, elas, nossa, ai, é tão lindo que você fala, ora por mim, nossa, até chora quando você ora, mas a semente cai na terra rasa. 2 semanas depois a pessoa está vivendo a mesma vida. Então preste atenção o que Herodes faz. Herodes, no meio dessa pressão, o que ele faz? Chegou o tempo de um aniversário e ele faz um banquete. Novamente, ele faz um banquete muito aleatório. Presta atenção, Herodes era rei, irmão. Herodes era rei, o que ele faz? Como um bom rei, orgulhoso, faz igual o rei da rainha Esther. Faz um mega banquete, traz um monte de gente aleatória. Traz lá generais, traz um monte de gente. Olha, a Bíblia fala que ele traz aqui na minha versão, diz assim, ó, cadê? Banquete aos seus dignatários e oficiais militares e aos principais da Galileia. Irmão, alguém com fermento de Herodes, presta atenção. Sabe aquelas festas para um monte de gente que não tem nada a ver, com um gasto enorme, sem propósito algum? Herodes. Sabe quando você inventa aquelas festas nada a ver? Sabe quando você inventa, chama umas pessoas, nada a ver, aleatória? Esses dias eu e a Lu chegamos numa festa que eu falei para a Lu do céu, olha isso aqui, que loucura que é isso aí. Sabe, um monte de gente assim aleatória, perdida, sem vínculo nenhum, todo mundo. Falei, Jesus amado, como que eu vim cair de paraquedas nesse troço aqui? Essas festas aleatórias, com um monte de gente, nada a ver, ele faz, sabe por quê, irmão? Alguém sob pressão, precisa aliviar numa festinha. Alguém sob pressão, inventa um troço. A nossa mania de querer unir coisas que não têm unidade vai matar a gente. Mas é de boa intenção, Serginho, a gente tem que ser pacificador, a gente tem que ser Querido, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. O único. Nós não vamos ser mediador. Aí a gente quer mediar pessoas. Você não vai conseguir.
Aí você inventa a festa para, não, eu vou pegar aqui o pessoal, porque daí numa festinha todo mundo consegue conversar e nós vamos ser amigos. Para! Quantas dessas a gente já viu e nunca deu boa, nunca mudou? Não é, Herodes faz isso, inventa uma festa, nada a ver. Herodes era almático, fala sem pensar, então ele está lá na festa. Está lá na festa, querendo gerar uma unidade, querendo gerar, vamos lá, vamos gerar aqui uma comunidade, todo mundo vai se dar bem. Aí no meio da festa, a mulher dele tem uma brilhante ideia. Vamos pegar Herodias, a minha filha, e ela dança para Herodes. Herodes já estava lá, já animadão, alegrão, e inventa de falar, pede para mim o que você quiser, menina. Até metade do meu reino eu te dou, pede para mim o que você quiser. Preste atenção nisso. Herodes era almático, fala sem pensar, no calor do momento, diz o que vem à mente e cai na cilada da mulher. Por quê, irmão? Presta atenção, nem todo mundo que faz coisas para te alegrar quer o seu bem. O que a mulher de Herodes queria? Ela agradou Herodes porque ela queria um favor, porque ela queria uma coisa, a cabeça do João. Tem pessoas que te agradam para te manipular, fique atento. Tem pessoas que se aproximam de você porque elas querem algo em troca. Tem funcionário que se aproxima de você porque quer algo em troca. Tem pessoas que chegam perto de você porque quer algo em troca. Então essa mulher pega a sua filha, manipula a sua filha, usa a situação para convencer Herodes na frente de todo mundo, porque ela sabia que ele lida com reputação, e ele não diria não para a menina na frente dos outros, e para que ela consiga o que ela quer. Fique atento com manipulação. Nos últimos dias, o dom espiritual que nós mais vamos precisar é discernimento de espírito. Você precisa orar, porque para que Deus te dê discernimento do Espírito. Deus, por que essa pessoa está se aproximando de mim? Deus, por que essa pessoa apareceu agora? Deus, me faz discernir o que está acontecendo. Porque como nós lemos em 1 Coríntios, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então preste atenção. Ele falou coisa que não devia. E olha só que coisa louca que acontece. Quando ele diz para a menina, pede-me o que queres, até metade do reino te darei. Saindo ela, perguntou para a mãe. A menina era uma pata na situação. Mãe, o que eu peço? Ela prontamente fala, pede a cabeça do João. O que Herodes não fez, quando ela pediu, ela usou a menina para conseguir. Pede a cabeça do João. E a menina, presta atenção, você precisa ler. Saindo, perguntou para a mãe, que pedirei? E ela respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Irmão, preste atenção na frase, quero que, sem demora. Por que ela usou essa frase, sem demora? Porque se Herodes sai do banquete, para pensar até outro dia, poderia mudar de ideia. Irmãos, sabe quando as pessoas vêm pedir para você coisas com urgência? Cuidado, elas podem se aproveitar do momento da urgência, ou querer vender para você uma urgência, que na verdade não existe, para te pressionar e fazer você decidir coisas que não é para ser decidida. Ah, Serginho, mas Deus não falou nada comigo. Se Deus não falou nada com você, já é um sinal de que você tem que ficar paradinho, quietinho, onde você está, até o Deus falar. Hoje de manhã contei uma história. Um dia fui levar as crianças para um aniversário, queriam ir no Beto Carreiro. Ah, vamos dar de presente, vamos levar para o Beto Carreiro. Levamos para o Beto Carreiro. Saí do Beto Carreiro, tinha uns 4, 5 cabeças lá na frente do Beto Carreiro, querendo me levar para comprar cota de hotel. Cota de hotel. Lá, Catarina. Só que eu fui meio enganado. Porque ele falou assim, se você for lá e participar da palestra que nós vamos te dar um voucher de 200 pila. Falei, 200 pila? Eu com uma criançada, tudo morrendo de fome, falei, já pega seu duzentão, já cai num lugar para nós almoçar, jantar. E aí, o Du estava comigo, falei, entra também, porque é mais 200, vai dar 400. Vai lá ouvir. Chegamos no hotel bonito, Ricardo, chegamos no hotel, Ricardo, som, música, e jogo de luz, aquela loucurada, e um barulho alto, Jô, sabe aquela loucurada, barulho alto, cabeça, eu e a Jô não gostamos de som alto, um dia nós fomos no restaurante aqui perto, falamos assim, será que não tem como baixar essa luz, fecha essa porta, tá um frio, liga o ar quente aqui, nós estamos velhos,
pelo amor de Deus, que tanta música alta. Aí cheguei lá, aí daqui a pouco saiu um acelerado lá. Meu irmão, e aí não sei o quê, e a cota custa, e a cota, e não sei o quê. Cara, 1h30 ele garganteando na minha cabeça, e eu só pensando, cadê meu duzentão? Eu só quero meu voucher, só quero duzentão, quero meu voucher. E ele ali, e aí as crianças começaram tá cansada, um dia de Beto Carreiro, caíram no chão, começaram a dormir no chão. Aí a Lu leva as crianças para uma antessala, dormindo no chão, brava comigo lá fora, já até, que hora você vai ficar aí? 9h da noite, nós sem carro, cadê? E eu daqui a pouco falei pro cara assim, cara, eu não tomo decisões sem orar, eu preciso orar. Cara, quando eu falei orar, o cara fez assim, orar? Mas o que você faz? Por que orar? O que você faz? Eu falei, eu sou pastor. O volume dele saiu do 100, foi pro 20. Pastor, uau, pastor, nossa, mano, claro, eu também não tomo nenhuma decisão sem orar. Até 10 minutos era assim, você tem até 9h30 para decidir, porque o preço é só hoje, amanhã não vai ter mais, amanhã, meu Deus, amanhã você vai perder a oportunidade da sua vida. Daqui a pouco, não pastor, claro. Falei, então eu vou orar, cara, se Deus falar comigo, eu venho aqui, te procuro amanhã. Não, mas daí vai estar mais caro. Falei, não, se Deus falar comigo, Ele vai me dar dinheiro para pagar amanhã, fique tranquilo, no outro valor. Pastor, irmão, cuidado com a urgência. Quero sem demora a cabeça do João. Quero sem demora que você feche o negócio, senão você vai perder. Quero sem demora que você vá comprar o carro. Quero que sem demora você vá comprar a casa lá. Quero que sem demora você entre na Shopee lá, senão você vai perder a promoção. Ou você ainda acredita na roleta do Temu? Por favor, né, gente? Quero sem demora. Quero sem demora. Que sem demora, irmão? A menina chegou e falou, quero sem demora, porque um almático na pressão vai ceder. Um almático na pressão vai fazer um negócio. Ainda ele vai cair no conto do vigário da promoção. Um almático faz isso e Herodes caiu na pressão, irmão. Ela sabia que Herodes não diria não para ela na frente dos outros. Presta atenção, se você não está preparado para dizer não, você precisa mudar, porque senão você nunca vai conseguir liderar. Tem que dizer não. Tem coisas que a gente diz para o nosso filho não. Só que a gente tem dificuldade em dizer não, não pode. Então Herodes foi um cara que permitiu, querido, um não te livra de muito problema. Um não te livra de quantos negócios que não era para fazer, quantas propostas, né, gente? A gente disse sim e saiu de lá assim, se arrependimento matasse, nossa, já foi. Aí volta para casa com o boletão mais gordo que a Bíblia, assim, ó. E aí não sabe por quê. Então a mulher sabia o momento, preste atenção, o diabo sabe o momento de fazer uma proposta e te pressionar. Pare, vou orar. Se Deus me dá uma palavra, eu faço. Se Deus não me dá uma palavra, eu não faço. Quando Deus não falar comigo, não faz negócio. Quando Deus não falar com você, você não faz uma mudança. Quando você não sentir paz, você não faz qualquer coisa, irmão. Não faça. Não faça. Presta atenção. Herodes se entristeceu, mas foi somente por remorso. 2 Coríntios 7,10 diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, ou seja, o arrependimento de Deus não traz perda, irmão, mas a tristeza do mundo produz morte. Presta atenção nisso aqui, tristeza segundo Deus, ela é gerada pelo Espírito Santo. Uma tristeza segundo Deus, ela é gerada pelo Espírito Santo. Quando você erra, a dor que sente não é apenas pelo medo das consequências ou vergonha perante os outros, mas por reconhecer que entristeceu a Deus. Essa tristeza não te esmaga, mas te impulsiona a mudar, buscar perdão e seguir um novo caminho de transformação. Quer saber se o seu arrependimento é de Deus ou da carne? Vou te dar uma dica. Quando você sente um arrependimento, vou dar um exemplo aqui. Tive uma treta, eu e o Vitor, e eu falo assim, como que eu pude cair na história do Vitor? Como que eu pude acreditar no Vitor? Como que eu não vi que o Vitor estava querendo fazer alguma coisa contra mim? Você percebe que o meu arrependimento é sobre, eu não vi,
eu acreditei, eu não percebi, eu tão cheio de intelecto não percebi, eu tão inteligente não percebi, eu tão sagaz não percebi. Você percebe que a tristeza segundo o mundo, ela é baseada no eu. A tristeza segundo o mundo é baseada em orgulho, é em justiça própria. Eu fico bravo porque eu fico com orgulho ferido. Como que eu fui tapeado por um cara igual o Vitor? Já pode? Não, mas é só um exemplo. É só um exemplo. Entendeu? Como você olha para você, para a sua capacidade, você fala, como que eu caí nesse conto? Querido, quando as coisas são sobre a gente, é tristeza segundo o homem. Que segundo Deus, a gente olha e fala assim, Deus, mais uma vez eu não te ouvi, e me perdoe porque eu não te ouvi. Mais uma vez, me faltou sabedoria, eu precisava de sabedoria, e não a pedir, porque Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que voluntariamente a dá. Deus me perdoe, porque eu com os meus erros estou atrasando o seu propósito na minha vida. Não é sobre a minha justiça própria, é sobre o seu propósito. Porque olha só, está aqui, irmão, a tristeza segundo o mundo, segundo a carne, ela é focada no ego. Ela ocorre quando você fica chateado por ter sido pego no erro, por ter perdido o status, ou por não conseguir lidar com o próprio orgulho ferido, por não ter uma perspectiva de restauração divina. Ela costuma levar ao isolamento, à autoimpiedade e a um remorso destrutivo. Sabe por quê? E é isso, a gente precisa aprender, isso é maturidade, tá, gente? Quando a gente entra em crise e a gente não consegue sair delas, a gente demora. Sabe quando você fica demorando nas crises, que você fica lá, meu Deus, por quê? É porque normalmente a gente olha pra gente e não vê na gente uma possibilidade de resolução. E aí quando eu não vejo uma possibilidade de resolução em mim, na minha capacidade, eu fico pior. E isso não é arrependimento segundo Deus, é porque eu estou tentando achar dentro de mim uma solução que eu não acho. E isso é orgulho, gente. Então assim, quando você está numa crise, e você entra nesse lugar, eu não consigo sair desse lugar, exatamente, você não tem capacidade mesmo de sair daí. Se arrependa pelo que você fez, não do que você não tem para sair de lá. Quem vai te tirar de lá é o Espírito. Então quando a gente está em crise, a gente precisa olhar para a gente e dizer assim, Deus, eu estou em autocomiseração, eu estou em justiça própria. Isso é fermento de Herodes. Eu tenho que me arrepender pelo que eu fiz, para alcançar a misericórdia e validar a minha fraqueza. Deus, me meti numa barca furada, só com uma caneca e não está dando boa. Salva-me, porque eu me enfiei nessa roubada que eu não precisava estar. Isso é humildade, reconhecer. Então a gente precisa identificar as nossas crises, irmão, porque às vezes a gente está em crise e a gente está olhando para a gente, aí não vê solução na gente, e a gente sai querendo mesmo ficar sozinho. Quero ficar sozinho, não quero falar com ninguém, não quero. Isso é orgulho ferido. Em vez de dizer assim, ai, errei de novo, me perdoe, Senhor, me ajuda a não entrar nisso de volta. O que eu preciso aprender para não entrar nessa roubada de novo? Quando reconhecemos a fraqueza, a graça se manifesta. Amém? Presta atenção. Qual que eram as causas do problema de Herodes? Tinha duas causas, que ele ficou, olha, a Bíblia fala, entristeceu-se profundamente o rei. Não era qualquer tristeza, era muita tristeza. Por quê? Dois motivos. Primeiro deles, Herodes se entristeceu por causa do juramento. Irmãos, Herodes comprometia a sua palavra com juramentos sem critérios e fundamentos da palavra de Deus. Queridos, e não fundamentos da palavra de Deus. A gente se compromete sem critério. Não se comprometa com coisas sem critério. Não se comprometa com pessoas, com negócios, com coisas sem critério. Você precisa ter critério. Qual que é o critério? Ele está firmado e alinhado com a palavra de Deus. Se não tem critério, irmão, vai dar ruim. Herodes se comprometeu, falou na frente. Você pensa o sanguinhão, né? Bonitão, festa dele, banquetão dele, todo bonito, roupa nova. Pega o microfone e fala assim, pode pedir, menina, o que você quiser. E vou mais longe, se você quiser metade do meu reino eu te dou. Ele era rei, irmão. Aí pensa a menina olhando na frente de todo mundo, porque ele falou na frente de todo mundo, fala assim, eu quero a cabeça do João Batista agora num prato.
E agora, sanguinão, o que você faz? Você jurou. Na frente de todo mundo que você quer ter moral. Na frente de todo mundo que você quer ter validação. E agora o que você faz? Então, ele ficou triste por causa do juramento. Ai, por que eu fui falar isso? Pois é, mas agora você já falou. Então foi por causa do juramento. Não foi arrependimento, foi por causa do juramento, foi sobre validação, foi sobre credibilidade. A gente se compromete com pessoas e aí depois a gente não paga o boleto. Falei para o pastor que ia vir pintar a igreja. Meu Deus, né, Vitor? Depois toma uma caixa de Torcilax e tanta dor, né, Netinho? Mas nós tivemos que pagar o boleto até o final. Juramento. A gente tem que saber onde a gente coloca o nosso nome. A gente tem que saber com quem que a gente tem aliança. Segunda coisa que Herodes, por que Herodes? Presta atenção, a Bíblia fala, por causa do juramento e dos que estavam com ele na mesa. Irmão, preste atenção, pessoas, reputação, medo de desagradar. Não poderemos liderar se tivermos medo de dizer não. Medo de desagradar é o grande gigante que todo líder vai ter que vencer. Seja em casa, irmão, vai ter coisa que você vai falar para sua esposa que vai desagradar, mas que é necessário. Vai ter coisa que você tem que falar para os seus filhos que você vai ter que falar porque é necessário. Ninguém gosta de dizer não, mas é necessário. Tem coisa que você vai ter que falar para os teus liderados na célula que é necessário. Ah, mas a gente pode fazer uma festa de Cosme Damião aqui? Não! Te repudio, te repreendo em nome de Jesus. Quem está aí dentro? Sai! Não! Tem coisa que você vai ter que dizer, não quero isso, não quero esse comportamento. Gente, eu fui muito treinado na célula, porque a célula era grande, tinha um monte de criança. Gente do céu, teve um dia que eu cheguei na célula, eu entrei na sala e parece que a minha visão assim me chama. Eu entrei na porta da sala, tinha a sala, uma porta que é para a cozinha, e lá tinha um corredorzinho, que tinha banheiro, um quarto, e tinha um quarto lá no fundo lá, ó. E a minha visão foi lá no quarto do fundo, tinha 5 crianças, em cima de uma cama de casal, do casal que não estava na casa, pulando na cama, pensa o lençol, a colcha e deslaçar. A minha visão foi assim, ó, uf, falei, Lu do céu, eu já fui assim, ó, sai todo mundo desse quarto agora, sai, desse jeito, sai, e os pais já me olharam, e já arruma essa cama, cara, os donos da casa não estão nem aí, você está maluco? Arruma essa cama, tira esse lençol, vamos vir aqui para trocar. Aí sempre tem que dizer, não pastor, são só criança, vai pular na tua cama lá, porque eu quero ver se vai ser só criança. Pula na minha cama, já dou um rodão na criança, na hora. Quando meus filhos vão subir na minha cama, eu já dou uma olhada assim, devagar. Esse aqui é o ninho do papai e da mamãe. Querido, tem que dizer não. O irmãozinho traz lá só o refrizinho baratinho e toma coca. Não traga mais esse, traga, se você gosta de coca, traga coca. Você tem que dizer. Eu não é. Você tem que dizer. Se você gosta do Cine, de boa. Eu amo Cine gengibre, irmão. Mas eu tomo. Se quer coca, traz coca. Se quer bolo, traz bolo. Entendeu? Então assim, querido, a gente não sabe dizer não para as pessoas. A gente quer flexibilizar. Queridos, líderes, precisamos aprender a dizer não. Com amor, explicando por quê, mas o não precisa ser dito. Sempre falei para os meus filhos, não, por quê? Por causa disso, entendeu? Entendi, então beleza. Então presta atenção, Herodes ficou triste por causa disso. Tem coisas que você, presta atenção líder, tem coisas que só você vai ouvir de Deus e não poderá negociá-las. Presta atenção, marido, tem coisas que Deus vai dizer para você e a tua mulher não ouviu ainda de Deus. Você vai ter que orar para que Deus fale com ela, mas você não pode negociar aquilo que você ouviu de Deus. Vou te dar um exemplo. Lembra quando Maria fica grávida? Maria fica grávida, o anjo apareceu para Maria e falou, fica tranquila, o que está dentro de você é do Espírito Santo. Lembra disso, amém? Depois, o que aconteceu? José sonhou, o anjo apareceu para ele e falou, o que está em Maria é filho do Deus Altíssimo, fique tranquilo porque é de Deus, porque ele já não tinha acreditado na Maria. Sim, lembra disso? Qual foi a última vez que o anjo apareceu para Maria depois dessa? Nunca mais. Sabe por quê?
Porque quando Deus falou com José, ele convenceu José de que era de Deus, e a partir daquele dia, o anjo só apareceu para José. José, pega esse menino e vai para o Egito. José, agora você pode pegar esse menino, tua mulher, e volta para Galileia. O anjo aparecia para o homem. Homem, você vai ouvir coisas que você vai ter que esperar Deus falar, mas você não vai poder negociar. Amém? Entendeu? Amém? Líder, Deus vai falar com você coisas na célula que os irmãos lá vão torcer o nariz, vão fazer aquela cara. Como assim? Ei, você só fala assim para eles: você acredita que eu sou um homem de Deus? Acredito. Então beleza, então só confia. Deus falou comigo. É isso. Você sabe se eu sou de Deus? Sim. É isso. Uma vez eu vi um pastor contando que o filho dele cresceu na igreja. O filho dele cresceu na igreja, mas daí foi pegando ali a adolescência, começou a se envolver com as más amizades, começou a meter o louco, e começou a festinha, começou baderna, bagunça, madrugada, e a mãe vinha e falava com ele: olha, o menino lá tá com as notas na escola tá ruim, a escola chamou, o menino tá com más amizades, e conversou com ele, conversei, aí passou um tempo: ó, o menino agora tá vindo tarde, ó, o menino não sei o quê, e o menino começou a degringolar. O pai chegou e chamou o piá: vem cá, senta aqui. Tua mãe veio falar para mim sobre o que está acontecendo na escola, tua mãe veio falar para mim sobre o que está acontecendo nas suas notas, o que está acontecendo ela ter que ir lá, do teu comportamento. Nós estamos percebendo que você está chegando aí de madrugada, que você está só com os teus amigos, que você está boquejando com a tua mãe, lembra disso? Sim. Ele falou: então presta atenção. Disse que olhou para o menino e falou assim: você acredita que eu sou um homem de Deus? Sim, acredito. Falou assim: então a partir de agora, ou muda o seu comportamento, ou eu como... Você já viu Deus respondendo as minhas orações? Daí o piá falou: já vi. Você já viu Deus respondendo orações que eu fiz por você? Já, pai. Você já viu na igreja eu fazendo orações e Deus respondendo? Sim, pai, já vi. Então presta atenção, se você não mudar seu comportamento, a partir de hoje, eu vou orar para Deus te levar. Porque eu não vou deixar a mulher que eu amo sofrendo por um filho inconsequente que cresceu dentro da igreja e não segue com temor as coisas de Deus. Você acredita que Deus vai ouvir minha oração? O piau estendeu o zoião. Então você muda o seu comportamento, porque senão eu vou orar para Ele te levar. Porque eu não vou ver a mulher que eu amo sofrendo. Posso ouvir amém, igreja? Aí o irmãozinho: amém. Então beleza, mudou o comportamento. Nós vamos ter que falar coisas desagradáveis. Fermento do fariseu ou fermento de Herodes, nós vamos ter que nos posicionar: não quero. Não vai dar. Por quê? Por causa disso, por causa da palavra, por causa desse princípio. Você não negocia princípio na empresa, irmão. Você vai ser tentado a flexibilizar na empresa. Eu fui. Quando eu fui promovido para ser supervisor, antes de eu chegar a assumir o meu lugar, as pessoas já sabiam: está vindo da fábrica tal, é filho de pastor e é crente. Se prepare. Quando eu cheguei lá, todo mundo já sabia: está chegando, filho de pastor. E quem mais me repudiava? Os que tinham uma vida louca. Com o passar do tempo, eles me conheceram, entenderam o meu posicionamento, me respeitaram e se tornaram os meus melhores amigos. Porque tinha um limite estabelecido e eles sabiam até onde eles podiam ir, porque eles sabiam que tinha chego um homem de Deus. Não negocia. Não negocie tua santidade. Não negocie sua aliança com a sua esposa. Não negocie a sua família. Não negocie. Herodes negociou. Cedeu a pressão na frente dos outros. Não negocie, não ceda. Não. Por quê? Porque você me conhece. Não. Não negocie. Queridos, nós precisamos entender que precisa disso. Olha isso aqui, ó. Herodes não teve força para se posicionar e vivia uma grande mentira de vida. Era rei, mas não reinava. Tinha posição, mas não se posicionava. Tinha servos, mas era facilmente manipulado. Tinha um palácio e até um trono de autoridade, mas não sabia exercer seu chamado e não desenvolvia sua capacidade sobre aquilo que ouvia e via em João. Ele sabia, porque João pregou para ele. Ele não fez, porque ele não teve força para se posicionar. Mas ele sabia, porque ele tinha João em autoestima. Esse fermento precisa ser retirado de nós. Não podemos combater fermento com fermento. Só o Espírito Santo pode tirar de nós e nos ajudar a nos posicionarmos e mudarmos a forma de conduzir a vida rumo ao avivamento. Olha, para a gente terminar, Romanos 8:5. Porque os que vivem segundo a carne
inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós precisamos andar com o Espírito, nos inclinando para as coisas do Espírito. Você quer oferecer para as pessoas o pão vivo que desceu do céu? Amém? Amém? Então o trigo precisa ser peneirado, o fermento ser retirado, e aí sim, nós ofereceremos para ele só uma coisa: Cristo e esse ressurreto. Amém? Sejamos o menino da multiplicação de pães, que aquilo que nós temos na nossa vida seja matéria-prima para milagres. O seu pãozinho é suficiente para dar de comer a uma multidão. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Então, querido, o que você carrega não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Deixa que quem multiplica é Ele, e o pouquinho que você tem vai dar de comer a muitos, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, aleluia. Vamos orar? Eu estou numa expectativa espiritual e profética do que Deus quer fazer na nossa vida e a partir da gente, de verdade. Eu tenho visto assim como preciosa as coisas que Deus tem nos falado, tem ministrado na igreja, o que eu tenho visto nas células. Eu estou com muita alegria e expectativa, porque tenho visto uma palavra que ela vem, irmãos, para nos confrontar, mas porque Jesus quer dar para a gente algo maravilhoso que vai mudar a nossa vida, sabe? Eu não quero que você olhe e pense, meu Deus, que nem eu falei agora, né? O Serginho fala de peneira. Não, querido, eu quero assim, ó, pensa você oferecendo para a pessoa o pão vivo que desceu do céu e ela sendo saciada. Sabe, as pessoas voltando na tua cela dizendo assim, cara, não consigo ficar minha semana sem vir aqui ouvir o que vocês têm para falar. Meu Deus, eu saio daqui, cara, renovado, eu saio daqui alegre, eu saio daqui feliz, eu ouço Deus aqui. Gente, olha que coisa incrível. Eu fico imaginando aquele menino chegando em casa depois da multiplicação de pães e peixes, falou assim, mãe, lembra a marmita que você fez, a lancheira que você fez para mim lá, eu ouvi o profeta? Mãe do céu, ele pediu para mim os 5 pães e 2 peixes. Você não comeu, filho? Pelo contrário, mãe. O que você fez, ele deu para 5.000 homens, mãe. Eu vi os meus 5 pães e os 2 peixes sendo multiplicados na frente de todo mundo, e todo mundo comeu da lancheira que você fez. Querido, é isso, sabe, de eu e você sermos a resposta do céu para esse tempo. Das pessoas olharem para você na empresa e dizer, cara, você tem uma coisa diferente, cara. Cara, dá para mim o que você tem. E quando você fala para a pessoa, fala, meu Deus, eu preciso disso. Eu estava com fome, saí daqui saciado. Eu estava com sede de sair daqui saciado. Porque nós, querido, existe uma palavra sobre essa casa. Nós somos casa do pão. Eu e você somos casa do pão. Eu e você temos pão para dar para alguém. Jesus está dizendo assim, deixa eu peneirar o trigo, que nós vamos fazer a panificadora do céu aqui, e nós vamos dar de comer para essa cidade. É isso que eu preciso, é isso que você precisa pensar. Das pessoas indo lá para ouvir o que você tem para dar. Querido, eu orei hoje de manhã, as nossas crianças vão sair do Ministério Kids saciadas. Eu orei de manhã, o nosso louvor vai dar de comer a partir de canções onde as pessoas vão ouvir e não vão querer música do mundo, porque elas vão ser saciadas. A nossa célula, as pessoas vão chegar na tua célula e não vão querer ir para outro lugar, porque elas vão lá toda semana e são saciadas. Culto de jovens e adolescentes, eles não vão negociar com o mundo, sabe por quê? Porque eles vão na célula e no culto de jovens e adolescentes, e eles vão sair de barriguinha cheia. Irmão, quem sai de barriga cheia volta. Sobre o pão vivo, não é sobre nós, é o que Ele está gerando a partir de nós. Feche teus olhos, e eu quero orar com você. Se você entende e tem identificado coisas na sua vida, para maturidade, para mudança, e eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar com você.
Se você fala, Serginho, eu quero viver isso, não quero ter fermento de Herodes em mim, vem aqui, eu quero orar com você. Isso, você que quer ser realmente se posicionar, vem aqui pertinho de mim. Pode vir, Murilo, vem pertinho aqui de mim. Isso. Isso, saia do seu lugar. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nós colocamos diante do Senhor os seus filhos. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pai, eu oro que o Senhor nos ajude a discernir. Nos dê, Senhor, discernimento de espírito e revela pra gente. Ainda nós temos, Senhor, 2 semanas de jejum, e que nessas 2 semanas o Senhor revele para nós posicionamentos que nós precisamos ter
para que a obra do Senhor se realize nas nossas vidas. Posicionamento que nós devemos ter para dar abertura ao Espírito, para limpar o nosso coração. Deus, eu quero, Senhor, que fique em cada um de nós somente o trigo puro, sem fermento de fariseu, sem fermento de Herodes, Deus. Nós não precisamos, Senhor, de posturas e posicionamentos e atitudes iguais às de Herodes. Nós podemos ter uma vida de liberdade, porque se somos morada do Espírito, o Senhor é aquele que traz vida e liberdade para nós nos posicionarmos e vivermos todo o propósito. Revela para cada um aqui nesses 20 dias, 15 dias que ainda temos de jejum. Revela, Senhor, o que está aqui dentro e precisa do nosso posicionamento, o que está aqui dentro e que nós possamos olhar e nos arrependermos de verdade disso, ao ponto de nos posicionarmos em Deus, para que o Espírito Santo nos limpe, nos peneire, nos transforme e nos faça, Senhor, ser aqueles que têm pão para dar ao faminto. Abençoe a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, se você está nesse jejum com a gente, continua firme. Se você, Serginho, eu perdi, não sabia ou não entrei, ainda dá tempo de você entrar. E se você, porventura, acabou que você comeu lá o pão e quebrou seu jejum, querido, peça perdão para o Senhor e volte. É importante todos estarmos unidos nesse propósito de jejum, para que Deus revele o nosso coração e nos transforme. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém? Vem me dar um abraço.